Páscoa. A Páscoa é uma celebração muito importante do cristianismo, nós sabemos disso, da igreja cristã, e homenageia a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa começa, logicamente, na sexta-feira, e com a sexta-feira da Paixão, e continua de acordo com o calendário cristão, né? Essa Páscoa, ela consiste no encerramento da Semana Santa, calendário cristão em todos os lugares cristãos, né? As comemorações referentes à Páscoa, elas começam na Sexta-feira Santa, que celebra a Sexta-feira Santa, que celebra a crucificação de Jesus, e vai até o domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E o primeiro aparecimento aos discípulos também no domingo. Etimologicamente, a palavra Páscoa se originou a partir do latim Pascha, se eu não me engano é assim mesmo que pronuncia, que por sua vez veio do hebraico Peshá, inclusive o Alan até usou esse termo quando ele fez a leitura dele, né, que significa passagem. Esse termo, Peshá, e a Páscoa no hebraico, está muito e intimamente ligado com o evento que ocorreu no Egito com a libertação do povo da escravidão. E isso é um tema para uma outra questão, a Páscoa hebraica, mas eu vou falar hoje sobre um elemento que eu posso dizer que tem similaridade com a Páscoa judaica para com a Páscoa cristã. Esse evento que tem essa similaridade, né? A Páscoa cristã é uma festividade, é uma das festividades mais importantes que tem do calendário cristão, pois, como eu disse, ela representa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, muitas são as manifestações do mundo cristão. Teatros, apresentações, corais cantando, enfim, a Páscoa no mundo cristão tem muita representatividade. Jesus reuniu seus discípulos na última ceia. Nós vimos isso. Jesus ele reuniu seus discípulos na última ceia, esteve com seus discípulos na última ceia. E lá na última ceia ele tomou o cálice e, dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, no domingo de Páscoa isso aconteceu. Jesus ele celebrou a Páscoa desta forma. Ele celebrou a Páscoa explicando que o sangue dele era a nova aliança. Ali no texto está o Novo Testamento, mas usa-se também o termo da nova aliança. É uma nova aliança que vem iniciar uma nova etapa da história, mostrando que o sangue de Jesus agora seria suficiente para a remissão dos pecados. Seria suficiente para a remissão dos pecados. E é justamente por isso que nós vamos falar sobre o sangue de Jesus hoje. Porque o sangue de Jesus é suficiente para remir os nossos pecados, para limpar, nos purificar de nossos pecados. Talvez você pergunte, mas por quê? Logicamente, porque no Antigo Testamento, ao olharmos na palavra, nós vamos encontrar muito derramamento de sangue e de bodes. Por 4.000 anos eram oferecidos pelo povo judeu, o povo judaico, sacrifícios de animais para o cumprimento da lei. Mas o sangue de Cristo era suficiente. Agora o sangue de Cristo é suficiente. Não é mais necessário derramar sangue de carneiro, de bode, de pomba, por pecado X, Y, Z, dependendo da categoria e tal. Não é preciso fazer nada. Agora o sangue de Jesus é suficiente. Este é o que ele estava falando quando ele disse que tinha vindo para cumprir a lei e não para acabar com a lei. Era exatamente isso, fazendo esta referência. Não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele
ele que em um ato de amor faria o que nenhum outro sacrifício tinha sido capaz de fazer, e ele iria começar então esta nova aliança, esse novo concerto com o Senhor Deus através do derramamento do seu sangue. Um testamento baseado em sangue, e se alguém confiasse nesse testamento, se alguém confiasse nesse derramamento, esse sangue poderia tirar o pecado do mundo. Foi o que João disse, inclusive, quando viu o Senhor Jesus no momento do batismo. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque este Cordeiro seria o derradeiro, seria aquele que, com seu sangue, seria suficiente para fazer todas as coisas. Este sangue é um sangue capaz de libertar. Este sangue é um sangue capaz de libertar o homem do pecado e do juízo. Esse texto de Colossenses diz: ele nos libertou do poder das trevas e nos transformou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Redenção significa libertação. Redenção é o ato de remir ou de redimir, que significa libertação, reabilitação, reparo. Redenção significa salvação. E isso é feito, foi feito pelo sangue, através do sangue de Jesus. Esse texto de Gálatas diz: Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A lei, por falar da lei aqui, você não pense que eu estou falando da lei do nosso país, da nossa Constituição ou do nosso Código Penal, Civil, seja lá o que for. Estou falando aqui da lei que foi instituída para o povo judaico, povo ao qual Deus decidiu usar para se revelar à humanidade, tanto em pessoa, através de Jesus Cristo, como através de sua palavra. Então Deus, ele tratou com esse povo de uma maneira muito especial. Ele lidou com o povo de uma maneira muito especial, de uma maneira bem particular. E ele deu, então, uma série de regras, uma série de leis, uma série de instruções, mais de 256. Não são só as 10 leis dos 10 mandamentos. As 10 leis dos 10 mandamentos, do decálogo dos 10 mandamentos, foi o pontapé inicial, e depois disso, então, várias outras surgiram. Várias outras surgiram. Agora, ninguém nunca poderia ser puro o suficiente, bom o suficiente, santo o suficiente para obedecer toda a lei. Porque a lei servia de instrução, a lei servia de instrutor, a lei servia para o povo judeu como pedagogo que estava ali para ensinar o povo como o povo deveria proceder e andar, e também para mostrar para o povo a sua incapacidade, a sua pecaminosidade. A lei colocou os homens detidos em um cativeiro e mostrou cada imperfeição que eles tinham. E eles se viam capazes de fazer aquilo. Mas o sangue de Jesus libertou todos eles da escravidão. Assim como também libertou ou liberta todos nós da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado. O texto de Romanos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. A lei não teve nenhuma conclusão em si. Era uma escravidão constante. Um dia eles sacrificavam um cordeiro, outro dia uma pomba, outro dia sacrificavam um touro, outro dia um bode. Era sempre aquele monte de regras, ritualismos. Então Jesus veio e falou: o meu sangue é a nova aliança. Eu vim cumprir a lei de forma completa e através de mim você pode se libertar de todas as coisas. E é através de Jesus que nós nos libertamos de nossos pecados.
muitas regras na lei. E através de Jesus nós temos tão simples, tão clara e tão objetiva. Hoje o homem pensa que é com sacrifícios, como os judeus faziam, com ritualismos, que se livra de seus pecados. Mas não é assim. Pensam que são por obras que podem chegar até Deus, sendo bonzinhos, fazendo boas ações. Mas a palavra do Senhor mostra que não são por obras que recebemos a graça. Hoje não são sacrifícios de animais que nos levam a Deus, como os judeus no Antigo Testamento faziam. Não são obras, penitências, promessas, nada disso que nos levam a Deus. Nos leva a Deus é Jesus Cristo. Veja esse texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Como nós podemos chegar até Deus? Através do sangue de Cristo. Jesus disse na cruz, está consumado, e acabou. Hoje nós fomos salvos, se nós somos salvos. Se você tem Jesus em seu coração, você passou pelo sangue de Jesus. Você recebeu pelo sangue de Jesus. E somente pelo sangue. E nada mais. Através desta nova aliança, através do sangue de Cristo, podemos ter acesso ao Pai. E agora o homem já não está mais separado de Deus, porque o Senhor com seu sangue nos reconciliou. Esse texto de Hebreus: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis no seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos pecados e de sua iniquidade. Agora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Ou seja, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, se você foi remido pelo sangue de Jesus, não existe mais oferta pelo pecado. Não tem mais necessidade daquele monte de ofertas que eram feitas no Antigo Testamento pelo seu pecado. Não tem mais necessidade. E é através desse sangue que nós agora podemos entrar no santuário de Deus. É através desse sangue. Pelo sangue, fomos resgatados. Pelo sangue, podemos entrar na presença de nosso Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? E também, o sangue de Jesus transforma. Além de libertar, o sangue de Jesus transforma. É o sangue de Jesus que, quando aplicado em nossa vida, derramado em nossa vida, em nosso ser, nos transforma de um homem pecador, mau, de um homem sem esperança, de uma pessoa talvez sem rumo, para alguém diferente, mudado, transformado. Hebreus diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o sangue de Cristo que purifica a nossa consciência, que muda a nossa mente. De obras mortas aqui fazendo referência a pecados, às coisas que fazem parte do nosso eu, das coisas que fazem parte da minha criatura. Criatura esta que por natureza se afasta de Deus. Por natureza vai para longe de Deus. Não existe obras, não são sacrifícios de animais que purificará a nossa consciência dos pecados. Mas é o sangue de Cristo. Saulo, a caminho de Damasco, como disse algumas mensagens anteriores que está aí no canal, ele passou por esse processo.
caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus e o sangue de Jesus foi suficiente para purificar. E ele passou de Saulo, o grande perseguidor de Cristo, para Paulo, um dos homens mais influentes da igreja cristã. O ladrão na cruz também teve tal oportunidade. E o Senhor Jesus virou e olhou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas, aquela consciência antiga, aquele modo antigo de pensar, ficou para trás, agora tudo é novo. Agora você passou a ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O sangue de Cristo nos transforma. O sangue de Cristo nos liberta. O sangue de Cristo nos faz entrar na presença de Deus. Mas também, o sangue de Cristo nos dá vida. O sangue de Jesus dá vida. É fonte de vida. Sem sangue não há vida em nós mesmos. Se nós perdemos sangue, morremos. Só através do sangue existe. Este sangue é o sangue de Jesus. Sem o sangue de Cristo aplicado em nós, nós não podemos viver a eternidade com Deus. Vida eterna somente em Jesus Cristo. O texto de João, esse mesmo, diz o seguinte: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, ou o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da grande confusão que esse texto deu no início da igreja, onde as pessoas pensavam que os cristãos eram canibais e tal, por causa desse tipo, por causa do mau entendimento destas palavras que Jesus citou aqui, o qual Jesus citou fazendo referência ao seu sacrifício, à sua entrega, ao seu corpo, o corpo que foi moído por nossas transgressões, como diz em Isaías, e fazendo referência ao sangue da nova aliança. Quem não passar por esse sangue não tem a vida eterna, não ressuscitará no último dia. Não ressuscitará. Vida abundante somente em Cristo através do sangue. Só Jesus pode dar vida e vida abundante, vida alegria, vida com alegria. O texto diz: o ladrão pode vir para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida plena, vida abundante, vida que transborda, vida que vai além daquilo. Vida só em Jesus Cristo. Nós vivemos aqui no mundo. Você pode falar assim: ah, hoje eu tenho uma boa vida, hoje eu tenho uma vida regalada, uma vida boa, uma vida constante. Mas eu não estou dizendo isso. Eu não estou falando do seu estilo de vida. Eu não estou falando do seu modo de viver. Eu estou falando de ter vida eterna com Deus. E é só Jesus que pode dar. Não estou pensando aqui, eu estou pensando muito além do que temos aqui. Então, pelo sangue de Cristo, nós fomos resgatados, porque o sangue liberta. Pelo sangue de Cristo, nós entramos na presença de Deus. O véu foi rasgado. O Santo dos Santos agora pode ser acessado através do sangue de Cristo por nós. Pelo sangue de Cristo, nós fomos purificados. Ou seja, o sangue de Cristo nos transforma. Pelo sangue de Cristo, nós podemos ter vida. Vida em abundância, Jesus. Uma vida que faz com que a gente reflita, faz com que a gente mude o modo de pensar, o modo de agir, o modo de ser e o modo de vida em Cristo. Eu não sei se você tem ou não essa vida, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Gostaria que você pensasse sobre essa questão. Primeiro, você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Se você ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, existe a oportunidade para você ser lavado pelo sangue. Páscoa fala da morte e da ressurreição. E entre a morte e a ressurreição houve derramamento de sangue.
Sem esse derramamento de sangue, nós não estaríamos aqui e a Páscoa não existe. A Páscoa não existe. Receba hoje Jesus em seu coração se você ainda não tem. Aceite o sacrifício de Jesus na cruz por você. Entregue a sua vida a Jesus e fale, Senhor Jesus, eu aceito. Eu creio. Eu concordo com isso. Eu me arrependo de meus pecados e aceito o seu sacrifício na cruz por mim. Me lave o sangue da salve. E a partir daí, então, entre na presença de Deus, constantemente. Você que tem Jesus em seu coração, você pode orar constantemente, orar sempre, porque agora você tem acesso ao trono de Deus. Essa é uma lição que nós tiramos daqui. Outra lição que nós tiramos daqui, muito importante, é que não existe consciência que possa te acusar se você tem Jesus em seu coração. Ah, mas eu vivo culpado por um pecado que eu cometi lá no passado e que ele fica me tormentando, O Senhor Jesus disse, confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te purificar de todos os pecados e te perdoar de todo. Então não precisa ficar remoendo o pecado. Sua mente pode ser purificada e ela é purificada. Agora não precisa ficar remoendo. A lição que nós tiramos aqui é: vamos purificar a nossa consciência cada vez mais com o lavar regenerado da palavra. Pela palavra. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Temos que nos alimentar do pão da vida. Ele disse, eu sou a água. Pode saciar a sede. Essa água. Tudo isso. Você já foi lavado pelo índice da palavra. Onde você estiver. Para isso, você não precisa estar entre quatro paredes de um prédio. Você não precisa estar nada disso. Irmãos, se você está tendo dificuldade, problema de ter comunhão com Deus, porque a igreja não está se reunindo, existe um grande problema. Existe um grande problema. Você não precisa necessariamente deste apoio pastoral todo dia, todo instante, todo momento. O crente que precisa de todo dia estar com um pastor para ser alimentado da palavra está com um grande problema. Está com uma grande dificuldade. Porque você tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo pode fazer com que você acesse o trono de Deus. Você tem a palavra de Deus, qual você pode se alimentar. Você pode. Que o Senhor nos abençoe e que nesse domingo de Páscoa possamos, pela graça do Senhor, celebrar aquilo que já recebemos pelo sangue, pelo lavar regenerador do sangue de Cristo. Amém? Deus abençoe, você seja edificado grandemente em nome do Senhor Jesus e que essa palavra habite em seu coração.